Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Se estabeleceu em Brasília, sua capital da China em Brasília, no Hotel Blue Tree, onde ele posicionou o modus operandi através do comitê estabelecido a elaborar toda a infraestrutura e o monitoramento no legislativo, no executivo e no judiciário em 27 estados e 5.070 municípios. Todos elaborados a um plano maquiavélico financiado pelo petróleo do Irã, pelo petróleo russo, pelo petróleo venezuelano. E tanto o Brasil quanto 17 países do narcotráfico a serem rotas do fentanil, usados pela Rota da Seda, rota marítima da distribuição de ópio, fentanil para o planeta. Tudo isto com a China. Então a China ela está enquadrada como narcoterrorista, país narcoterrorista. Então nós já temos todas as provas já formatadas, posto que a própria China ela estabelece que o fentanil que ela produz está envenenado. Ele está putrefacto. Ele mofa, ele fica mofado e é dado para as unidades hospitalares. E as unidades hospitalares utilizam esse fentanil chinês e provoca a morte imediata. Tudo isto com provas irrefutáveis, fatos, atos e circunstâncias no planeta, além deles transportar o ópio, as cargas de armas, também mísseis e também nióbio. O contrabando, ele é uma moeda vigente, estabelecida tanto pela China quanto pela Rússia. Não é um comportamento normal, é uma atividade criminosa, onde eles tratam como se fosse normalidade este tipo de procedimento. E o seu vendedor, o seu marqueteiro, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, é um espia, é um atleta. Ele foi colocado para suplantar o óbito deste Mefistófeles, que já faleceu há muito tempo, Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós estamos com o pedido de prisão em todo o planeta. Onde for encontrado Luiz Inácio Lula da Silva, será detido ou abatido. A escolha é dele. Há tanto na República Federativa do Brasil, que está em intervenção. A estrutura de governo do primeiro, segundo e terceiro escalão está comprometido pelo CRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, organização criminosa, máfias, reduto da cleptocracia da ONU, estabelecido em 196 países, a branquear através do Banco Central do Brasil, conjuntamente com Fintechs e Banco Master,
ao delipêndio e à venda de títulos prescritos sem valor a serem repassados para 196 países que amargaram e têm títulos falsos. E todos eles se deram conta agora, alegando que há um default global mundial. E este default, ele é através dos papéis que são emitidos de falsa valia, falso valor. São todos dublês que são forjados. É um crime mundial global. Então estamos à procura desse farsante que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está falando é o interventor pela segunda vez na República Federativa do Brasil, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga, no cargo, com tutela e curatela, pelo Tribunal Internacional, pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Supremo Tribunal Mundial. Chancela e curatela. Intervenção na República Federativa do Brasil com anuência, tutelaridade de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Temos então este procedimento imediato, hoje, 24 de dezembro de 2025. O procedimento estabelecido, Junta Militar, Exército, Marinha Aeronáutica, a prevalecer na administração de toda a América do Sul durante 15 anos, onde a Junta Militar estabelecida vai determinar o monitoramento de todos os estados da República Federativa do Brasil, 27 estados e 5.070 municípios. Estamos vendo a gravidade dos fatos do default global mundial estabelecido por Luiz Inácio Lula da Silva, falsa identidade, conjuntamente com o seu vice-presidente, Alckmin, e com o seu ministro da Fazenda, Haddad, e também a Tabet, e toda a sua membresia, que estabeleceram as tabulações forjadas tributárias. Tornamos a repetir que esta falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, prescreve todos os documentos que este indivíduo tenha assinado. Não tem valor, não tem mais-valia, porque é um plágio, é um estelionato mundial, global, conhecido como Comitê Chinês. O Comitê Chinês. Commission China. Então todos eles já foram identificados e todos eles já estão sendo levados às várias determinações globais. Eles se roubaram entre eles. Eles mesmos criaram default entre os próprios estados. 196 estados que se agruparam no BRICS, que quiseram estabelecer uma forma de pagamento ao qual eles se assaltam, eles se roubam. Eles dizem que a vigência da paridade das moedas é com relação a quê? A ouro, a prata? Cadê o ouro? Cadê a prata? Não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro. Tudo já sucumbiu. Não há nada. E estamos atrás desse capital em que estes indivíduos quiseram fugir para Doha, no Catar.
para a Turquia, do Erdogan. Então estamos estabelecendo todos os arrestos através da Lei Magnifici. Por favor, façam o favor de tomar cuidado, porque eles não comemoram Natal nem Ano Novo. Eles estão em um litígio e querem tomar as terras na força. Então eles vão entrar com embarcações nas praias, no Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Copacabana, Barra. Eles vão entrar nas praias da Bahia, do Ceará, lá também de Minas Gerais, toda a área da costa, eles querem entrar. Nós estamos com o submarino nuclear na área do pré-sal. Há embarcações do Irã em porto brasileiro, há embarcações da China em portos brasileiros, há embarcações no porto de Mariel, em Cuba. Já estamos procedendo imediatamente. Então, esta é uma ação conjunta pelas logísticas operacionais através de tecnologia universal. Ninguém tem essa tecnologia. E eles alegam e querem arguir que tem posicionamentos de bombas atômicas, etc, etc, etc. Mas, em realidade, todos estão falidos e vivem das bravatas, das mentiras. Operacionalidade feita por argumentações em jornais que não convencem ninguém. E todos eles também foram confiscados pela Lei Magnifici. Então isto procede tudo hoje, dia 24 de dezembro de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. O meu que elaborou este crime internacional, intrafronteiras. Então nós estamos com 60 agências, com todas as embarcações, com todos os armamentos, para colocar a suspeição administrativa em todo o processo de pagamento em Banco Central do Brasil, em bancos domésticos do Brasil, em fintechs. Será tudo elaborado através da inteligência IA no monitoramento deste grande estelionato e roubo praticado contra o povo da República Federativa do Brasil. Você pagava impostos, esses impostos eram divididos para quem tinha eleito o prefeito, eles dividiam os impostos e levavam, e você não tinha nenhum tipo de benesse. Você elegeu o governador, ou seja, os partidos políticos dividiam quem foi que elegeu esse governador e roubavam os impostos. E tudo isto feito pelo Banco Master e outros bancos também, domésticos, que estamos já em averbação internacional. Então a casa caiu, o resultado pela inteligência artificial é muito rápido, é coisa de 10, 20 minutos, ele te traz toda a tabulação, onde se encontra o dinheiro, quem foi que depositou, como foi, e procedemos com a Polícia Federal. Estamos entendidos? Não temos o que comemorar porque o Todo-Poderoso, ele não tem nada a ver com a festa de Natal. Não é. É uma adoração ao demônio. Lamentavelmente. Então, por favor, BIS, o banco localizado na localidade de Basileia, Suíça, estabeleceu feudos para que todos os países que não se comportam em agrupamento, eles possam ter franchise, ou seja, eles podem cometer roubos e branquear através do banco BIS
ou do Banco Master, ou de pequenas estruturas de fintechs. Vamos ao relatório. O procedimento de arresto de embarcações piratas, falsas bandeiras, onde os navios não têm possibilidade de atracar em nenhum porto devido ao seu tamanho e calado, eles têm bandeiras. E aí você telefona para esse país e pergunta: olha, estou vendo sua bandeira numa embarcação, numa nave, num navio petroleiro de tal característica e numeração. Ele lhe pertence? Não, esse navio não me pertence. Não temos ninguém com essa jurisdição de Estado da bandeira. Correto, perfeito. Então você tem noção do monitoramento que é petróleo venezuelano, que é petróleo da Rússia, que é petróleo do Irã, com falsa bandeira do Brasil, onde as características da sua nomenclatura estão bem expostas. E você diz: esse petróleo, ele é brasileiro? Esse petróleo, ele é venezuelano? Então, esta falsa bandeira, ela ocorre da mesma forma que ocorre na Venezuela, que ocorre no Irã, que ocorre na Rússia, que ocorre na China. É pirataria, crime entre fronteiras. É um crime lesa a humanidade. Então, as autoridades estão autorizadas a operar por se tratar de terroristas que financiam o patrimônio da carga para a compra de armamentos, mísseis, pagar suborno, pagar mercenários e se estabelecer onde eles têm interesse. No caso, no porto de Paranaguá, no porto do Paraná, onde você compra terrenos de 1 milhão e vende por 36 milhões. E você diz: se você comprou um terreno de 1 milhão e você vendeu por 36 milhões, quem comprou? O crime organizado. Quem é o crime organizado? Estrutura do primeiro, segundo e terceiro escalão de funcionários públicos que deram golpe de Estado em seus países, ou não, porque eles são crimes intrafronteiras, ou seja, há uma posição de guerra terrorista aplicada no planeta e que se estabeleceram na membresia da ONU, no conluio de 196 países que agem de forma vil através de tabulações fraudulentas, de outorgas de fiscalização sem fiscal. Quem tem que investigar, não investiga. Quem tem que fazer a crítica operacional das tabulações de internet não é feito. Não há monitoramento. E o dinheiro todo arrecadado é para o financiamento do terrorismo e do narcotráfico. Então, da mesma forma, o modus operandi da Venezuela
É o mesmo modus operandi do Brasil, é o mesmo modus operandi de 17 países do narcotráfico, estabelecidos no continente da Sul-América, de Centro-América, todos já identificados. Então nós estamos operacionalizados com 60 agências de inteligência. E quem procede ao branqueamento na região destas posições jurídicas, ou seja, você produziu o resultado. Qual é o resultado? Dinheiro. Dinheiro a ser pago. Dando origem de quem? De uma lavagem de dinheiro. E como você vai fazer para pagar esse dinheiro? Determinar que esse dinheiro tem que ir a quem dele é propriedade. Inseridos no primeiro, segundo e terceiro escalão. Aqui no Brasil é em São Paulo, no gueto da lavagem de dinheiro, das bolsas de valores, dos bancos domésticos, dos bancos centrais, todos prontos para agir, esperando uma única liminar de um Supremo Tribunal Federal, averbado através de outorga de escritórios de arbitragem internacional. E onde funcionam esses escritórios de arbitragem internacional? Em Portugal, com Gilmar Mendes. E este se desloca aonde? À Inglaterra. E por que a Inglaterra? Porque é a moeda de alto valor do planeta, ao qual ela é recebida em qualquer banco central, em qualquer banco, transferida através de pagamento do escritório do Instituto da Fundação de Alexandre de Moraes. E este procede ao pagamento do Hamas, do Hezbollah, do Irã, do Estado Islâmico. E você dirá, e isto não é monitorado? Sim, é monitorado. Por quem? Por 56 bancos centrais, por outorga de franchise que qualquer banco central de 196 países estará habilitado a lavar o dinheiro no Banco BIS, em Basileia, ou no Banco Master da República Federativa do Brasil. Com outorga de quem? Do Banco Central do Brasil. Com a chancela jurídica de quem? Do Supremo Tribunal Federal, do Gilmar Mendes, na operacionalidade do Tribunal Arbitral em Portugal, homologado na Inglaterra, pago em libras. E quem recebe a arbitragem e o procedimento em honorários advogatícios? O Instituto, a Fundação de contrato escrito de 120 milhões de libras. A moeda é libras, não é real. E você com esse contrato está habilitado a mostrar o contrato, fazer o recibo, efetivamente. E esse recibo vai para quem? Para as partes jurídicas. E quem são as partes jurídicas? De quem paga. E paga para quem? Para o Instituto. E o Instituto, ele rende contas a quem? Ao Tribunal Arbitral de Portugal, ao Tribunal Arbitral de Gilmar Mendes, de Portugal. E quem homologa? Homologa a chancelaria da Inglaterra.
a chancelaria da Inglaterra. E o pagamento em libras, efetivamente. E quem assina? Alexandre de Moraes. Sua assinatura. Ou qualquer que tenha viajado, Toffoli. Quem assina? Toffoli. Foi com o seu segurança particular. E quem patrocinou? O Banco Master. E todo este conglomerado financeiro é aprovado? Sim. E quem está envolvido? O Banco Central do Brasil. Perfeito. O crime deste procedimento, ele é estabelecido no Brasil? As libras são deslocadas para o Brasil? Não. São deslocadas para fintechs nos Estados Unidos da América, em offshore. E lá, as offshore, elas otorgam interesse e crédito no BNDES. Então, eles aportam esse dinheiro ao BNDES, ao projeto de bancos que têm CNPJs de empresas do crime organizado na Avenida Paulista, reduto contábil de várias células narcoterroristas a produzir capital. A Polícia Federal está monitorando este procedimento conjuntamente com a FEBRABAN. Por que a FEBRABAN? Porque todos os bancos estão envolvidos. Todos os bancos detêm contas de CNPJs, de empresas de capital volumoso, que aplicam o dinheiro aonde? Elas aplicam o dinheiro no próprio banco. Os bancos que eles têm conta, sim. E utilizam que tipo de aplicação? Ao melhor pagador. Quem é o melhor pagador de juros e taxas? É o Banco Master. Então aplica todo o dinheiro nesse Banco Master. Perfeito. A diretoria do banco agradece, ganha uma percentagem e o dinheiro vai todo para o Banco Master. E aí esse dinheiro acautelado no Banco Master, ele vai para as offshore nos Estados Unidos. E as offshore dos Estados Unidos, que eles aplicam esse dinheiro lá nos Estados Unidos? Não. Aplicam no BNDES, em projetos já determinados, em bancos domésticos no Brasil, ao qual eles alegam, olha, entrou aqui um capital, o que você vai fazer? É muito dinheiro. Compra ações da Vale, compra ações da Petrobras. E você procede dessa forma. E o que você faz no D+4? Você vai esperar 4 dias para compensar? Não, eu já operacionalizo na conta de opções do mercado do dólar. Aposto que o dólar vai subir. Então eu compro dólar a um preço bem baixo e deixo lá. Paguei 10%. Quando vem o vencimento, você vai exercer? Sim, porque eu comprei a um preço barato. E eu ganho esses dólares. E o que você faz com esses dólares? Eu contabilizo. Você aplica em algum lugar? Não. O que você faz com esses dólares? Eu pago o narcotráfico. Compro cargas de terceiro. Cocaína, anfetamina, ópio. Pasta base. Compro exércitos. Compro mísseis, bombas. Compro países. Me estabeleço.
compro emissoras de televisão, patrocino jornais, me estabeleço. Onde você está estabelecido? Na República Federativa do Brasil, em 17 países que fazem parte da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. E quem é o mentor intelectual? Olha, é um comitê. Comitê é The Commission. E esse comitê é formado por quem? Por operacionalidade em engenharia matemática quântica, pelos que leem o Abacuque. E quem lê esse tal de Abacuque? É um material, é uma multiplicadora de contas de madeira. É um brinquedo em que você manipula e você tem resultados matemáticos. E quem manipula isso? A China. E a China fez o quê? Tomou a volta em 300 bilhões de euros, que, numa forma publicitada, que ninguém diz que foi os Estados Unidos, mas todo mundo alega que foi a von der Leyen, a Europa, que foi a Alemanha, que foi a França, e que os jornais colocam como persuasor os Estados Unidos da América. Imagina se os Estados Unidos da América vai dizer para o sujeito praticar o crime de golpe, ou seja, um roubo qualificado. Mas quem praticou esse roubo? Qual é o fato? Quem praticou foi quem determinou. E quem determinou? A von der Leyen, a França, a Alemanha. Roubaram, quebraram com a Europa, porque eles já quebraram com vários tratados de outorga, que foram grandes golpes processados por traidores dos Estados Unidos da América, planos Marshall, feitos por Obama, Biden, Bush, Clinton. Então agora a América está fechada no seu capital. É o único país no planeta que detém riquezas e capital. Ninguém tem capacidade de se opor. Ninguém pode lhes intimidar, nem o seu próprio governo. Porque é através de posicionamento contábil. E por esse posicionamento contábil, não cabe maioria em estabelecer ou modificar as regras já estabelecidas em tempo de guerra. Então, quando os Estados Unidos da América se encontram em guerra declarada contra o narcotráfico e estabelece que tem opressores, países que querem a destruição da América, ele está em guerra. Então o seu mandatário, o general em chefe, o senhor Trump, ele determina o tempo que levar, 15 anos, 100 anos de guerra, ele vai permanecer como liderança, não havendo eleições, porque estamos em guerra atômica nuclear. Então, não cabe nenhuma bleorragia, nenhuma manifestação de procedimentos ortodoxos, de procedimentos de brilhantes pensadores a querer salvar o planeta alegando boas intenções. Há um único fato, ato e circunstância.
estamos em guerra atômica nuclear. O inimigo é uma falsa identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil. Ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva, se faz chamar. Maduro, que se encontra albergado conjuntamente com vários facínoras da América do Sul em território do Brasil, que estão todos acautelados aqui em 27 estados e 5.070 municípios. Integrantes da máfia, Nangreta, Honorável Società, Yakuza, etc., 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 todos monitorados, bem de perto. Então nós queremos dizer para você, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, vocês já estão na lista da Magnificent. Toffoli, você também está na lista da Magnificent. Todos, Anin, Zavascki, Dino, todos estão na lista da Magnificent. E vocês dizem que os Estados Unidos não têm capacidade de destruí-los. Qualquer tentativa tecnológica que vocês alegam ter e que não possuem a superação das armas que ainda não foram dadas ao conhecimento de vocês que cantam de galo, que querem guerra, que não foi o Xi Jinping que declarou que se os Estados Unidos quiser guerra, vai ter guerra, se quiser soltar a bomba, vai soltar a bomba. É a mesma coisa que o Putin não fala nada disso. Quem fala são os puxa-sacos, tanto do Xi Jinping quanto do Putin. E claro, o próprio Putin se encarrega de exterminá-los. E a própria China se encarrega também de exterminar todos aqueles que provocam a tecnologia. Então nós estamos hoje, dia 23 de dezembro de 2025, ao encalço, à procura, com provas irrefutáveis, fatos, atos e circunstâncias que colocam vocês, funcionários públicos, sendo levados presos, e que contra fatos não há argumentos, que vocês não falam na televisão. Quem foi preso, por que foi preso, eles são inocentes? Pertencem a algum partido? O partido permitiu que isso acontecesse? Eles trabalham nas secretarias do partido? Eles trabalham para o conglomerado do governador, que foi eleito por esses partidos? Trabalham para o prefeito, que foi eleito por esses partidos? José, aproveitando que o senhor mencionou de passagem essa questão envolvendo o tarifaço americano, né, passado aí já no mínimo meio ano da aplicação dessas tarifas, queria saber qual foi o impacto, né, e como é que a indústria conseguiu de alguma maneira contornar esse impacto do tarifaço americano, que eu sei que esse foi de fato o setor mais afetado, né, no Brasil. O setor de máquinas a gente exportava, né, porque caíram as vendas. A gente exportou o ano de 2024 $3,6 bilhões para os Estados Unidos e no ano anterior, em 23, $4 bilhões para os Estados Unidos. O tarifaço ele entrou em vigor, a rigor, o produto que chegou lá nos Estados Unidos tarifado em 50%, a partir de setembro. Então, os produtos que saíram daqui no final de agosto e chegaram lá em setembro. Então, nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro com tarifaço, 4 meses. A queda das nossas exportações foi de 9%. Ela foi menor do que eu mesmo previa. Por quê? Porque empresas têm contratos a serem cumpridos. Então, muitas empresas cumpriram seus contratos
Elas já tinham as matérias-primas compradas aqui, tinha mão de obra contratada aqui, ela tinha o contrato de venda e tinha que respeitar os contratos. Então, a queda foi grande, 9% não é pouco, mas ela foi menor do que nós esperávamos. Só que com o passar do tempo, os contratos eles não estão sendo renovados. Então, a nossa expectativa é que haja uma queda maior. Se eu pegar que nós caímos 9% com um efeito só de 4 meses, se eu anualizar o que nós caímos, não cair mais além do que a gente já caiu, isso daria uma queda de 27% esse ano. Porque daí pegaria 12 meses, né? E se nada for feito com as tarifas. Então a gente tem a queda de 9 do ano passado seria o equivalente a uma queda em 12 meses de 27%. Então é uma queda muito grande, né? E a gente espera que essa queda seja maior porque os contratos vão sendo vencidos e não vão sendo renovados. Então o prejuízo para o nosso setor é um prejuízo muito grande, né? Outra coisa, nós crescemos nas exportações, caímos 9% dos Estados Unidos, mas as nossas exportações gerais cresceram 5%. E aqui vale dizer que não é o produto que eu deixei de vender nos Estados Unidos que eu vendi, que eu aumentei a exportação. Porque eu não consigo pegar um produto com as normas técnicas dos Estados Unidos e com as normas dos compradores dos Estados Unidos e vender em outro lugar. Não. Foi até uma sorte que nós tivemos, porque, primeiro, a Argentina cresceu 38% nas exportações do Brasil, por causa da melhoria da economia lá. A Singapura, a Petrobras, ela está comprando muita plataforma de Singapura, as plataformas continentais. E lá o Singapura compra do Brasil o que vai em cima das plataformas, máquinas, equipamentos, bombas, válvulas, motores, compressores, etc., e estão importando do Brasil. E as nossas exportações para esse setor de óleo e gás, lá em Singapura, cresceram 74%. Então, veja bem, eu vou fazer aqui uma figura para a audiência entender. Eu deixei de vender abacaxi para os Estados Unidos, mas aumentei a venda de manga e morango para outros países, entendeu? Ou seja, não é que eu substituí o que eu deixei de vender para os Estados Unidos pelo que eu vendi lá nos outros países, mas aconteceu concomitantemente no mesmo ano, que caiu 9% dos Estados Unidos e cresceu muito em outros mercados. Então, no frigir dos ovos, nós tivemos um crescimento de 5%, apesar de uma queda muito grande dos Estados Unidos. Isso conforta, mas não resolve, porque o maior mercado nosso ainda é os Estados Unidos. Ele caiu de 27% das nossas exportações para coisa de 24% das nossas exportações, 23%, desculpa, para 23% das nossas exportações. Deve continuar caindo. Então, é o nosso principal mercado, os Estados Unidos. Então, nós precisaríamos resolver. E o assunto ele está parado. Houve um grande avanço nas relações do Brasil com os Estados Unidos. O presidente Trump relaxou alguns produtos, né? Colocou algumas exceções, mas a tarifa de 50%, aqueles que não entraram nas exceções, o tema está meio parado, quer dizer, a gente não caminhou em nada. Nós estamos na mesma situação do anúncio lá de agosto. Constantino, vou passar para você, se quiser comentar esse assunto ou fazer uma pergunta para o José Veloso, que está aqui com a gente. Quero fazer uma pergunta para o Veloso, sim. Boa tarde, Veloso. Boa tarde, Veloso. O senhor mencionou a questão da necessidade de reformas, né, para melhorar a competitividade do Brasil, reduzir o custo do Brasil, e que esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, de alguma forma, ajudava. Eu lembro muito do ex-ministro Paulo Guedes lutando por esse acordo, Marcos Troiro, e apostando que, se o acordo fosse fechado, isso meio que ia obrigar o Brasil a fazer reformas de governança, enfim, que melhorassem, né, nossa competitividade e reduzissem o custo do Brasil. Mas o senhor falou que, se o Brasil não fizesse as reformas, aí o acordo não é bom. Eu queria entender exatamente, o público leigo em geral, né, o acordo obriga ou não obriga o Brasil a fazer essas reformas? Não, ele não obriga, né? Não obriga, mas assim, não existe uma lei que vai obrigar
o país vai fazer as reformas. Isso não vai acontecer. Mas obriga o empresário brasileiro a se mexer, né? Porque se ele começar a ver que o negócio dele está em risco, ele vai ter que investir no negócio dele, vai ter que melhorar a produtividade. Então são duas coisas, né? Se nós quisermos continuar exportando bens manufaturados, se a gente quiser continuar a ter uma indústria forte, e hoje o Brasil tem uma indústria importante, a indústria brasileira é em torno de 20% do PIB brasileiro. Pra você ter uma ideia, uma coisa interessante aqui, a agropecuária ela é aproximadamente entre 6% e 7% do PIB. Quando a gente pega a agroindústria, o agribusiness, aí vai para 24% do PIB. Né? Então, quando você pega da fazenda para dentro, nós estamos falando de 6, 7% do PIB. Quando a gente fala da fazenda para fora, quando agrega, por exemplo, no meu caso aqui, máquinas agrícolas, na hora que eu agrego e faço transformação nos produtos agrícolas, aí o PIB agrícola sobe, do agribusiness, vamos dizer assim, ou agronegócio, sobe para 24% do PIB. Né? Então, a agregação de valor que é o que traz a grande atração, a grande vantagem do agro para o Brasil. Né? Não é só o que está dentro da fazenda. Né? Agora, o que vai acontecer? Duas coisas. Os produtores brasileiros, seja do agro ou da indústria, eles vão ter que melhorar a sua produtividade. Investir em automação, investir em máquinas mais modernas. Eu vou ter que trocar minha máquina agrícola e colocar uma máquina agrícola mais moderna, mais produtiva. Esse é o lado dos empresários e dos produtores agrícolas. Nós vamos ter que investir em melhoria dos nossos negócios, porque agora nós estamos expostos a uma competição muito mais agressiva e muito maior, né? Por outro lado, o Estado vai ter que fazer a lição de casa no sentido de que o ambiente de negócios fique melhor para o produtor brasileiro e para o exportador. Então, por exemplo, taxa de juros que nós temos hoje, né? Uma taxa de juros Selic aí de 15%. Isso inibe investimento. Né? Então, você tem menos investimento. Hoje o Brasil investe 17% do PIB. Um dos grandes motivos não é falta de mercado. Um dos grandes motivos é o custo do capital. Então eu vou ter que diminuir o custo de capital. Para eu diminuir o custo de capital, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar uma política fiscal austera. Né? Eu preciso ter ambiente de negócios. Eu preciso ter uma política macroeconômica mais azeitada, melhor. Quer dizer, então, quando a gente fala que nós temos uma grande oportunidade, é pura realidade com o acordo, mas ela deixará de ser oportunidade e passará a ser um risco se nós não fizermos a lição de casa. Os empresários investindo e o Estado fazendo os marcos regulatórios. Por exemplo, você citou aí, né? Por exemplo, não me lembro que nós trabalhamos muito no marco regulatório do saneamento, né? E o saneamento era uma coisa que não dava voto, todo mundo falava que o saneamento fica enterrado embaixo da terra, que isso não dava voto e tal. O que aconteceu? Nós trabalhamos por um marco regulatório espetacular que nós temos hoje, e hoje no setor de infraestrutura no Brasil, o setor que mais investe é o setor de saneamento. E por incrível que pareça, o Brasil está exportando equipamentos para saneamento, porque desenvolveu uma cadeia aqui dentro do país. Né? Então, o que eu quero dizer, Constantino, não é que por lei nós estamos obrigados ou o acordo obriga que a gente invista em competitividade. Não, nós estamos obrigados para não perder mercado. Mercado aqui dentro e aquilo que a gente exporta. Né? E, pelo contrário, aumentar as nossas exportações. Quero agradecer, então, José Veloso, que é presidente executivo da ABIMAQ. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Sem Rodeios e fazer todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Foi um grande prazer. Quero agradecer também a presença do Rodrigo Constantino, mais uma vez com a gente aqui. Obrigada, Consta. Obrigado, Rossana. Um abraço a todos, Deltan, Fred, toda a audiência, José Veloso. É isso aí, vamos em frente, que o Brasil tem um dever de casa enorme e é difícil imaginar esse governo em ano eleitoral começando os trabalhos de forma correta, né? Vamos nessa. Bom, tá aí. Agora a gente muda de assunto para falar também sobre o Irã. Deltan Dallagnol, vou chamar você para comentar primeiro essa história, porque os protestos lá estão sendo muito graves e constantes, né? Sim. E eu quero perguntar uma coisa muito séria para vocês agora.
cadê as feministas da esquerda para apoiar as mulheres do Irã? É uma vergonha. A esquerda e principalmente as feministas estão absolutamente mudas em relação ao que está acontecendo agora mesmo, nesse exato momento no Irã. Protestos e mais protestos que estão sendo reprimidos com violência, com brutalidade pela ditadura fundamentalista islâmica iraniana. O que está causando ali um verdadeiro massacre. Eu vou te mostrar agora como que a esquerda está de forma conveniente e vexatória em silêncio, enquanto iranianos lutam por suas vidas e por sua liberdade. E também quem que não aguentou ficar quieto e foi fazer alguma coisa. Nos últimos dias, pessoal, viralizaram vários vídeos dos protestos do Irã e vocês vão ver algumas imagens aí na tela que a gente vai passar para vocês. Mas viralizou nas redes sociais um vídeo que já nasceu histórico e virou uma trend entre mulheres iranianas. O vídeo de uma mulher persa jovem que aparentemente sequer mora no Irã, mas sim no Canadá, acendendo um cigarro com uma foto em chamas do Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder ditador do Irã. E é claro que a gente não endossa de maneira alguma a ideia ali do cigarro, esse não é o ponto. Mas o ponto aqui é que essa imagem dessa jovem persa acendendo o seu cigarro na foto em chamas de um ditador já nasce carregando um simbolismo muito forte de liberdade, de rebeldia, de resiliência e de resistência contra a opressão, contra a violência, contra a ditadura. É o tipo de iconografia jovem que sempre fez sucesso durante toda a história e ao mesmo tempo é singelo, é fácil de entender. E é uma mensagem poderosa que é transmitida sem que uma palavra sequer seja dita. E depois que o vídeo viralizou nas redes, milhares de outras mulheres iranianas passaram a repetir o gesto em um forte simbolismo contra a ditadura iraniana. O Irã vive um regime autoritário há muitas décadas. Lá existe uma ditadura fundamentalista que prende opositores, impede a livre circulação de ideias e reprime de forma violenta as mulheres. As mulheres, por exemplo, elas são obrigadas a usar o hijab, aquele véu islâmico. O estupro das mulheres, na prática, não é crime, porque exige um testemunho masculino ou a confissão do agressor. Tem ainda casamentos forçados infantis de meninas novas, de 13 anos ou até menos quando tem o consentimento dos pais. A mulher ela precisa de uma autorização do marido para viajar para o exterior. A autonomia feminina é criminalizada. Se uma mulher tirar o véu em público, postar uma foto sem o hijab ou participar de um protesto, ela pode ser punida com açoites, anos de prisão ou banimento social e profissional. E esse mesmo regime, agora, ele está massacrando a sua própria população, que está nas ruas protestando contra essa ditadura. Mais de 500 mortos, um massacre. A questão é que agora o mundo foi sacudido pela prisão do Maduro e que a esquerda defendeu esse ditador se baseando em uma lógica anti-imperialista e de autodeterminação dos povos, o que parecia algo digno, pareceria, né? Algo digno, louvável, se não fosse o fato de que o Maduro é um usurpador que oprime o povo. E a verdade é que a defesa do Maduro, ela só esconde um anti-americanismo cafona de esquerda. Esse discurso anti-imperialista e de autodeterminação, ele tem sido usado como nada mais, nada menos do que uma narrativa pela esquerda para defender regimes autoritários, o que nesse caso inclui o Irã, o que foi demonstrado brilhantemente pela Lígia Maria na Folha de São Paulo, nessa coluna aqui dela, da Lígia Maria de Folha de São Paulo. Dá uma olhadinha aqui o que ela escreveu, ó. O discurso antifascista e anti-imperialista de parte estridente da esquerda global é puro engodo. Quando Vladimir Putin dizima a Ucrânia, a culpa aí eles colocam na vítima, na Ucrânia. Não é imperialismo aí da Rússia. Não, por quê? Porque a Rússia é anti-Estados Unidos. E aí para a esquerda fala mais o anti-americanismo do que a opressão da Rússia sobre a Ucrânia. É um discurso de defesa do oprimido para inglês ver. Olha aí. Quem mandou tentar se proteger de um autocrata expansionismo, não é mesmo? A Lígia detalha ainda como que o silêncio da esquerda denuncia uma indignação seletiva com violações de direitos humanos. Olha aqui. O silêncio de parte desse grupo ideológico aí de esquerda sobre os protestos contra o regime dos ayatollahs, que varrem o Irã desde o dia 28 de dezembro e vêm sendo reprimidos brutalmente, não chega a espantar, mas é de se recriminar pela incoerência e pela falta de qualquer laivo de moralidade. E aí eu pergunto, você já viu alguém de esquerda clamar pela democracia no Irã?
Se você tiver o desprazer de fazer o que eu fiz, ir lá e abrir o site do PT hoje e olhar as 2 primeiras páginas de notícia, ó, eu abri, tá? Eu fui lá e abri as 2 primeiras páginas de notícia aqui do Irã, do PT. Irã e PT, ó, não é muito diferente. Mas eu fui lá e abri, gente. E aí, o que eu encontrei? Você vai encontrar lá, você vai encontrar o Pacto Nacional contra Feminicídios, você vai encontrar projetos de lei aí de defesa das mulheres, você vai encontrar o PT condenando o ataque aos Estados Unidos, o sequestro de Maduro, vai fazer uma crítica ainda a Trump como xerife defendendo aí a Venezuela contra a invasão americana, mas você não vai achar uma linha, uma letra sobre o Irã. Você já viu alguém de esquerda clamar pela responsabilização dos governantes do Irã? Você por acaso viu Lula falar alguma coisa sobre isso? Se você pesquisar no Google, você não vai achar nem o PT, nem o PSOL falando do Irã. O próprio Lula ligou para parabenizar o Wagner Moura pela vitória no Globo de Ouro, mas foi incapaz de fazer um tweet, uma mensagem em solidariedade ao povo iraniano que clama por democracia. Aquela mesma democracia que Lula diz defender. Wagner Moura, no discurso dele agora, quando ele ganhou o Globo de Ouro, ele falou que o governo Bolsonaro foi um eco da ditadura. Mas eu não vi ele falar uma palavra sobre a ditadura do Irã. Ele criticou a ação americana na Venezuela, Wagner Moura, em um outro momento. E eu nunca vi ele criticar a ditadura de Cuba. Aliás, ele tentou reescrever e romantizar a história de Cuba naquele filme Wasp Network. Mas sabe quem não silenciou sobre os massacres do Irã? Quem não silenciou foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos que ameaçaram o Irã e disseram que poderiam tomar atitudes se o regime iraniano continuasse a matar manifestantes. E aí a esquerda começou com aquele papo. Nossa, que absurdo! E a tal da autodeterminação dos povos, hein? Mas, gente, depois de centenas de mortos massacrados em protestos pelo regime iraniano, sabe o que aconteceu? Vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. O Trump diz que o Irã pediu para negociar com os Estados Unidos após as ameaças das ações norte-americanas lá no país. Isso significa que, em um primeiro momento, a repressão do regime dos ayatollahs pode diminuir em breve e indica que os Estados Unidos podem não precisar enviar os militares para fazer uma visitinha ao ditador iraniano de madrugada. Vocês entenderam como que as democracias e as organizações internacionais têm que lidar com essas ditaduras sanguinárias que ainda estão em vigência e espalhadas pelo planeta, que oprimem os seus povos, que matam, que abusam, que violam direitos humanos? Mas e você, hein? Você acha que a esquerda vai apresentar alguma saída para o Irã? Ou vai sair em defesa dos iranianos que lutam por liberdade? Ou pelo menos vai criticar os abusos do Irã? Me conta aí sua opinião nos comentários. Já já a gente volta nesse assunto, porque agora eu quero chamar para participar aqui com a gente Dr. Fábio Pagnozzi, porque o ministro Alexandre de Moraes autorizou a progressão de pena do hacker Walter Delgatti Neto para o regime semiaberto. Dr. Fábio, bem-vindo, obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Sem Rodeios. Quero ouvir então a sua opinião sobre essa história que envolve Carla Zambelli. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Fred. Olha, é muito triste. Sabemos que a gente vive uma justiça seletiva no Brasil. Eu digo isso porque Walter Delgatti, em 2019, se eu não me engano, teve a Operação Spoofing, uma operação em que ele invadiu dispositivos eletrônicos de autoridades, na época da Lava Jato, que eu falo tanto, que até hoje os processos estão parados aí, muitos deles. Então, Walter Delgatti teve o início, então, Operação Spoofing, foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão, mas isso está na primeira instância desde 2019. Enquanto eu digo, aqui, da Carla Zambelli, em questão do CNJ, 2 anos apenas se passaram. 2 anos já teve a condenação transitada e julgada pelo ministro Alexandre de Moraes, fazendo que cumprisse a pena imediatamente. Só que enquanto Carla Zambelli continua presa, para que se possa discutir a extradição para o Brasil, Walter Delgatti já tem um benefício importantíssimo no meio dessa condenação. Isso mostra realmente uma perseguição política e violações do artigo 5º da Constituição, 3 artigos ali que eles violaram com certeza, em que o processo ele anda da forma que interessa ao STF. Ou seja, não deveria ter diferença
do primeiro processo do Walter Delgatti, que está mais de 5 anos parado, enfim, esperando recurso, enquanto esse outro processo do CNJ, com 2 anos transitado em julgado. E Carla Zambelli, então, num processo relâmpago, sem direito ao duplo grau de jurisdição, como a Constituição Federal deixa claro que todos precisam ter o direito a recurso, o direito a instâncias superiores. Aqui vivemos, então, uma exceção do judiciário. Quero convidar agora Lucas Saba, que já chegou para participar com a gente aqui no Sem Rodeios. Bem-vindo, Lucas Saba. Fica à vontade aí para perguntar para o doutor Fábio ou comentar esse assunto, claro. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Fred. Boa tarde, doutor Fábio. Bem, fica claro, né, doutor, em relação a esse aspecto, que a justiça brasileira, não que ela precisasse fazer escolhas, mas, neste caso, entre escolher a mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados e um hacker com uma ficha criminosa bastante extensa, optou pelo hacker. Queria que o senhor, nós falamos muito da Carla, até por tudo que ela representa, desde as manifestações do impeachment da Dilma, depois eleita, mais tarde reeleita deputada, uma das principais aliadas do ex-presidente na época na Câmara dos Deputados, inclusive a época em que pesou contra ela as condenações. Ela ia muito bem nas pesquisas para o Senado do principal estado aqui de São Paulo. Queria que o senhor mas contasse para a gente essa história específica. Como é que está essa história do hacker? Porque ela foi acusada de ter contratado o hacker para invadir o sistema eleitoral e provar que ele era fraudável. Conta para a gente, contextualiza, porque a gente fala muito desse caso, mas às vezes quem nos assiste já até esqueceu, é o hacker, mas o que é? Só para a gente lembrar, que eu acho importante pontuar. Boa tarde, Lucas, sempre bom poder falar com você. Olha só, a questão do Walter Delgatti, o famoso hacker, ela é uma história muito antiga, não digo só com a Carla Zambelli, mas eu digo aqui também na parte de cometer ilícitos através das redes sociais ou dos aparelhos eletrônicos, né? Então, na primeira operação que ele já teve, em que ele já entrava em aparelhos eletrônicos de outras autoridades, aconteceu de novo, então, nas eleições de 22. Carla Zambelli, nesse momento, novamente, Carla Zambelli não entende de hackeamento, de aparelhos eletrônicos, ou codificação, ou qualquer tipo de craquear assim, dispositivos eletrônicos para entrar em contas de terceiros, ou seja, não pode ter sido a Carla Zambelli, vamos pensar aqui de uma linha básica de raciocínio. Ele foi até a Carla Zambelli em um hotel em que Carla Zambelli estava lá na cidade para poder fazer ali a sua campanha. Ele se aproximou, isso, palavras dele, inclusive na CCJ, na Câmara dos Deputados. Ele foi tirar uma foto com a Carla Zambelli, disse que era fã do trabalho da Zambelli e poderia contribuir com coisas relativas à rede social. Isso foi a primeira coisa, a rede social. E depois, futuramente, eles poderiam conversar sobre urnas eletrônicas. Carla Zambelli, então, naquele momento, falou, pô, vou conversar com ele para saber sobre o que ele tem de diferente em rede social, né? E também da urna eletrônica. E ele falou, a urna eletrônica é fraudável e eu posso provar. A Carla, então, aguardou que ele voltasse com qualquer prova que mostrasse que a urna eletrônica era fraudável. Nesse meio tempo, ele foi ali ao Ministério da Defesa, como todos já sabem, e não conseguiu provar ninguém. Todos, inclusive, o ministro da Defesa, na época, disse que não o recebeu por mais de 5 minutos. Assim como outras autoridades, o hacker nunca conseguiu sequer mostrar para nenhum político ou nenhuma pessoa ali que ele estava tentando provar a urna eletrônica que ela era fraudável. Então parou de se falar com o Walter Delgatti. A partir desse momento, o Walter Delgatti pediu a Carla Zambelli um cargo. E a Carla Zambelli falou, não tem cargo nenhum no meu gabinete, não posso te dar cargo, e não vamos mais conversar, né? Deixa para lá, não tinha nenhuma animosidade, mas também não tinha nenhuma amizade. Nesse momento, o Walter Delgatti foi e denunciou tudo o que aconteceu, depois dele ter entrado, né, na verdade, hackeado o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e fez ali um papel fraudulento da prisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu já digo aqui, um crime impossível. Isso
Por que eu digo um crime impossível? É impossível se pedir para prender um ministro do Supremo Tribunal Federal, onde o próprio processo vai para a turma dele para se cumprir o pedido de prisão. Então, chega a ser, obviamente, uma coisa até... como que eu posso me expressar aqui da melhor forma, mas pode ser até uma coisa de chacota, porque é uma chacota o que ele fez. Mas ele invadiu o sistema. Junto com isso, Lucas, isso é muito importante, ele colocou 13 alvarás de solturas de presos aleatórios. Coisa também que a Carla Zambelli jamais saberia, inclusive não conhece nenhuma daquelas pessoas que teriam sim uma saidinha ali, poderiam sair ali, não cumprir mais suas penas pelo alvará de soltura que ele fez. Um desses alvarás de soltura, inclusive, é de um primo dele, e ele também testemunhou isso na CCJ da Câmara dos Deputados. Mas nada disso, Lucas, foi levado em consideração no processo da deputada Carla Zambelli. Tudo isso simplesmente não serviu, tudo que a defesa falou, e o próprio hacker entrou em contradição mais de 8 vezes, não adiantou para nada, porque sabemos aqui que a justiça é seletiva, estamos falando de um ano agora eleitoral, onde eles não querem que ninguém que represente Carla Zambelli ou nenhum outro aliado ali de direita, Eduardo Bolsonaro, ou Ramagem, ou enfim, qualquer outro ali de direita que tem uma grande expressão, possam ter, então, os seus herdeiros de votos, ou também uma expressão na política boa. Eles fazem com que essa pessoa fique enterrada, os presidentes do partido não querem também ter essa exposição, e eles matam politicamente aquela pessoa. Muito cruel o que eles fazem, o que o hacker Delgatti também fez, porque acabou com a carreira política da deputada mais votada no Brasil, e assim é o que nós vamos ter que esperar para ver se a Itália vai ou não extraditar. Lembrando que agora, no dia 20 de janeiro, vai ser a primeira audiência sobre a extradição da deputada. Doutor Fábio, no final do ano nós tivemos notícias de que a Carla Zambelli teria sido agredida, né, por outras detentas no presídio na Itália. O senhor tem novidades? Como é que está a situação dela? Se ela acabou sendo removida de cela? E se puder dar mais detalhes sobre a situação atual da Zambelli na Itália. Olha, a Carla foi transferida da cela que ela estava. O governo brasileiro fez, novamente, jogou muito baixo e mandou um alerta através da embaixada do Brasil em Roma, inclusive de um sobrinho da Dilma, que é o embaixador, dizendo que a Carla Zambelli é uma presa perigosa e ela apresentava vários riscos de fuga da prisão. Nisso, a Itália, então, colocou a Carla Zambelli num andar que é o andar dos presos perigosos. Ele, inclusive, é um andar que eles ficam ali mais reclusos, é uma cela que fica fechada 23 horas e 30 minutos por dia. Então, a Carla, imagina, política, nunca cometeu um crime, nunca teve um passado criminal, estava ali numa cela onde detentas que ali estavam era de alta periculosidade. A Carla não fala italiano fluente, a Carla está num país desconhecido, principalmente num lugar em que ela sempre repudiou, que é a cadeia, e nesse momento ela se via ali em 3 pessoas, se eu não me engano, dividiam a cela com ela naquela época, olhando para ela sem falar italiano, sem poder conversar com as detentas. Ela era, sim, hostilizada, né, porque não era uma brasileira, ela não foi bem recebida naquela cela, não fazia parte do convívio dela, aquelas pessoas que ela tanto luta contra os criminosos, e a partir desse momento nós entramos com um pedido para que ela fosse transferida para o 3º andar desse presídio, que é um andar, pelo menos, que as celas ficam abertas. Então imagina a Carla Zambelli com vários problemas de médicos, né? Ela passava mal, ela não conseguia ter acesso a ninguém. Porque os próprios médicos da prisão não queriam ouvi-la, porque ela não sabia se expressar em italiano, da forma como nós nos expressamos no nosso idioma, e também das detentas que não queriam ceder para ela a cama. Porque, se eu não me engano, eram beliches e uma cama térrea. Ela ficou nessa cama térrea por um tempo, até o momento que novas detentas foram entrando e não queriam mais que a Carla ficasse naquela cama. Essa era a maior reclamação da Carla naquele momento, porque ela tinha medo de cair do beliche,
porque ela toma vários remédios para pressão e para o coração. Então, dela levantar muito rapidamente do beliche, ela tinha medo de desmaiar. E isso aconteceu por mais de 6 vezes na cadeia também, tá? Ela desmaiou 6 vezes, foi para a enfermaria. Se eu não me engano, uma delas foi bem grave, ela bateu a cabeça bem forte. Mas agora, então, Lucas, ela está num lugar ali, num 3º andar. É um lugar um pouco menos pior, em que ela tem ali um pouco mais de tranquilidade da cela.